Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. Gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. E hoje, hoje nós temos uma missão. E essa missão vai exigir muito de nós. Muitas pessoas chegam lá no meu WhatsApp e uma pergunta, uma colocação muito comum que elas fazem: Dr. Paulo, na minha vida está dando tudo errado. Se no vídeo anterior nós falamos, Dr. Paulo, minha vida é sempre a mesma coisa, hoje a colocação é diferente. Dr. Paulo, a minha vida tudo está dando errado. O que eu faço? Bom, será que está dando tudo errado mesmo? Será que não existe um momento de amadurecer para que as coisas funcionem? Enfim, no nosso áudio lá no WhatsApp de hoje, nossa Mensagens de Sabedoria, nós fazemos uma profunda reflexão sobre esse tema. Se você ainda não recebeu esse áudio, quer participar, entra no nosso WhatsApp, Mensagens de Sabedoria, entenda um pouquinho sobre como eu posso dar a volta por cima nessa situação. E como eu falo lá, muitas vezes nós estamos travados, bloqueados, com uma certa resistência. Essa resistência é a resistência de seguir por novos caminhos, também falado num dos outros vídeos anteriores aqui no canal, a resistência de fazer algo novo. Mas existe uma característica dentro de nós que realmente é um bloqueio para o nosso crescimento. E hoje eu quero falar sobre ele. E eu quero falar sobre uma qualidade profunda sobre esse tema. Poderia até fazer um vídeo de 5 minutos, como a maioria das pessoas gostam, né? Ah, Dr. Paulo, eu deveria fazer um vídeo de 5, 10, 15 minutos. Eu não aguento ouvir meia hora. Então a gente precisa entender o seguinte, né? Tem questões que não dá pra gente molhar o pé na água e depois sair correndo. A gente precisa ir lá pro profundo, lá no fundo, nas profundezas. Porque é lá que tá a pérola. A pérola não tá aqui nesse mar raso, não. A gente precisa ir lá dentro. Então, às vezes, o vídeo pode ser um pouquinho mais extenso. É fundamental. Quando se fala de conhecimento, transformação, mudanças, crescimento, é certo, nós não vamos falar superficialmente sobre o tema. Falar superficialmente sobre o tema, todo mundo fala, né? Você já vê aí, todo mundo fala na superfície. Nós precisamos buscar entender os mecanismos que estão bloqueando a nossa vida. Bom, por exemplo, nada dá certo. Uma das questões, uma delas, eu vou falar sobre uma hoje, que pode estar ocorrendo com você, é a tal da inflexibilidade. Gostaria até de ter um teste aqui em mãos para ver o quanto que nós somos inflexíveis. E olha, falar sobre inflexibilidade é falar algo que todo mundo tem, né? Você é inflexível, eu sou inflexível. Todos nós somos inflexíveis, porém em padrões diferentes. Padrões significa intensidade. Alguns são flexíveis para determinadas coisas, outros são inflexíveis numa quantidade X, a outra 2x, a outra 3x e por aí vai. Quanto mais inflexíveis, é claro, nós pegamos e temos assim, em contrapartida, situações mais complexas. Então vamos entender um pouco sobre a inflexibilidade, fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Daí dentro de você, faz como se fosse um teste, se analise. Em geral as pessoas entram e começam a fazer o teste para o marido, para a esposa, para os filhos, para o chefe, para a família inteira. Mas esse vídeo não são para essas pessoas. Esse vídeo é para você. Por quê? Se você chegou até ele, é porque esse vídeo pode mudar alguma perspectiva dentro de você. Eu sempre falo, eu estou acessando um vídeo, eu estou acessando uma palestra, eu estou acessando um conhecimento novo, é para mim. Eu estou no momento certo, no lugar certo, e é para mim, não para os outros. Então vamos lá. Primeira coisa, inflexibilidade. Você vê como a pessoa é inflexível? Quando ela sempre se veste do mesmo jeito. Essa é a verdade. Isso já mostra a inflexibilidade dela. Ela não cria uma situação nova para mudar a roupa, por exemplo.
Tudo bem que isso é muito superficial, podemos ir para o segundo passo, né, o segundo ponto, que ela fala de uma maneira costumeira. Ela sempre fala, vai falar desse jeito. Não muda o vocabulário, não muda o jeito de falar. E aí tem o terceiro passo. Se ela fala sempre desse jeito, ela sempre pensa do mesmo jeito. E pensar do mesmo jeito nos traz inflexibilidade. Precisamos pensar de uma maneira nova, porque muitas vezes pensar do mesmo jeito carrega padrões antigos, crenças antigas, e estaremos então no quarto ponto do inflexível, agindo da mesma forma, com inflexibilidade. E olha, além de agir com inflexibilidade, a pessoa que é muito inflexível, ela sente essa inflexibilidade dentro dela e ela se torna rígida com ela e com os outros. Essas são algumas características para a gente entender como que é ser inflexível numa intensidade muito grande. Então a pergunta é, você é assim? Você é uma pessoa que se veste sempre do mesmo jeito? Fala sempre das mesmas coisas? Pensa sempre do mesmo jeito? Não quer mudar, não quer investir, não quer fazer alguma coisa diferente? Você sempre está sentindo-se assim e sempre agindo da mesma maneira? Faz aí a sua avaliação pessoal. Vai ser um desafio? Olha, eu diria que o desafio é de magnitude na escala Richter, né, do terremoto que nós vamos causar dentro de nós, 10. Porque nós temos tantas resistências internas que o ego não quer que você veja que você é uma pessoa inflexível. Para ele, ele vai falar assim para você, olha, você é uma pessoa fantástica, você toca a arpinha e já vai para o céu. Só que a gente precisa entender que a inflexibilidade está presente em todas as pessoas de maneiras diferentes. E o ego, ele dá uma polida, ele dá uma enganada em você. E aí você acha que está sendo flexível. Mas olha, vamos ver se está mesmo. Primeiro, o inflexível tem uma capacidade, né, diminuída de se adaptar às situações. Então, em geral, ele fica muito na dele, ele não é muito comunicativo, é muito mais introspectivo, porque ele tem o receio, o medo da crítica. A timidez é uma inflexibilidade de certa forma. Existem vários aspectos onde nós temos medo de externar nossa opinião, seja ela qual for, com medo de que as pessoas não aceitem ou olhem você de uma maneira diferente. Bom, capacidade de adaptação, o inflexível não tem. Ele não consegue se adaptar. Ele é, por exemplo, uma pecinha redonda que tem que entrar dentro de um frasquinho quadrado e não entra, ele não tem uma plasticidade. Então não é flexível, ele não consegue entrar naquele meio. Então ele se mantém distante. E nessa distância ele tenta ser superior. É o sabe tudo, né? Aquela pessoa que sabe tudo de tudo e se mantém muito distante de várias e várias pessoas. Ele também não é muito criativo, porque veja bem, quem é inflexível tem uma opinião, uma visão rígida, dura. Então, a criação, a imaginação, a busca por soluções novas não se faz presente. Então, ele não é criativo. Então, de 1 a 10, qual que é teu grau de criatividade? Ah, Dr. Paulo, meu grau é baixo. Pode, não que seja, pode estar ligado à inflexibilidade. E o inflexível também tem uma outra característica, né? Ele é muito, mas muito resistente, não só às mudanças, mas também ele tem um ritual de perfeccionismo. Isso é muito comum. Geralmente o inflexível, ele foi muito cobrado lá na infância. Então ele tenta fazer as coisas tudo certinho, ele vira mais ou menos um robozinho. Então ele perde o que a gente chama de espontaneidade. Espontaneidade é você, por exemplo, estar num filme, você ri, mas ri com vontade. Você está no meio da rua, isso é espontâneo, não robozinho. A gente tem que criar, cultivar essa espontaneidade, que, claro, faz parte integral dentro de nós. Outra coisa é que, em geral, a pessoa que é inflexível, ela é negativa.
ela não é uma pessoa voltada para o positivo. E aqui eu falo positivo realista, né? Não falo positivo de ilusões. Eu falo positivismo realista. Aquela pessoa que tem uma percepção do outro lado da moeda. Ou seja, a moeda pode ter esse lado, mas ela tem um outro também. É assim a nossa visão, é assim o dualismo presente na nossa vida. Só que, para o inflexível, ele só vê o outro lado da moeda. Ele não vê esse. Ele não consegue ver as situações de uma maneira assim. Como você vê as situações? Como é teu nível de criatividade? Como que é teu nível de espontaneidade? Então, hoje a gente percebe que a inflexibilidade, ela traz esse conjunto de processos dentro de nós que não faz bem. A gente não se adapta. A gente não tem criatividade, não tem espontaneidade. Então a gente tem várias dificuldades. Então, quanto mais inflexível, maior o grau de dificuldade. E eu falo, né? A pessoa que é inflexível, parece que ela não tem um ouvido. Ela tem esse daqui e olha, esse daqui ainda está com problema. Por quê? Porque ela não gosta de escutar. Ela tem uma dificuldade para escutar as pessoas. Ela escuta a si. Se cobra, faz a pressão interna, faz a punição nela, tudo aqui dentro, mas ela não escuta. Ela não escuta uma opinião contrária, algo diferente da tua percepção. Então, é fundamental isso. Inclusive, a gente precisa tomar muita cautela, porque tem religiões que são ortodoxas, rígidas, inflexíveis. Isso impede o nosso modo de pensar, ou seja, a gente não vislumbra outros tipos de pensamento, só aquele. Então, se você tem a tua convicção religiosa, perfeito, você tem a sua convicção religiosa, mas ela tem que lhe proporcionar a liberdade de ser um pensador, de pensar de uma maneira diferente. Isso não vai mudar a tua fé, o teu amor, o teu Deus, o teu perdão, a tua gratidão na vida, não vai mudar nada, mas vai fazer você poder observar o mundo de uma maneira diferente. Então, o inflexível passa por isso. Ele não escuta, né? E como ele não escuta, se ele vir a escutar, ele começa a não aceitar a opinião dos outros. Não estou falando aqui que isso daqui é uma briga entre um que é corintiano e palmeirense e eles ficam brigando lá para a opinião. Não é nada disso. Estou falando que um pode ter uma opinião, o outro pode ter outra. Eu posso escutar a opinião desse. E se eu parar para refletir, toda opinião tem um pouquinho de algo que pode contribuir para a gente. Sempre. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu crio um hábito. Meu hábito, por exemplo, toda noite eu vi uma palestra. E olha, eu escuto palestra de judeu, eu escuto palestra de budista, eu escuto palestra de evangélico, de espírita, de católico, eu escuto todo tipo de palestra que tem. Porque você tem que ganhar uma flexibilidade. Você tem que entender a perspectiva dos outros, tem que respeitar os outros. Esse é o fundamento. Então, se a pessoa é inflexível, o respeito que ela tem já diminui. Por quê? Porque ela ignora o ponto de vista do outro. E se ela ignora o ponto de vista do outro, aí fica muito mais difícil eu ter o respeito. Isso é verdade. Então, não posso ignorar o ponto de vista do outro. Eu sempre falo, né? O ser humano, ele é uma história viva. As pessoas não entendem isso. E é muito mais profundo do que apenas falar isso. É uma história viva. E uma história viva, olha, daria até um vídeo só sobre isso. Porque uma história viva é que a pessoa tem uma educação, uma cultura, tem um conjunto de crenças, tem inclusive energias ancestrais, tem todo um processo de sentimento próprio, de comportamentos herdados e particulares, teve experiências no qual ela reagiu de uma determinada maneira. Então, ela é um complexo, o ser humano é complexo demais. Então, tenham as suas opiniões baseadas nos seus valores e nas suas verdades. Sendo assim, a gente tem que respeitar. Porque a ideia que o ser humano faz sobre um assunto mostra o que ele é, o que ele valoriza. Então, o inflexível não permite-se a isso. Tem que entender
que o outro lá, ó, na família, no trabalho, na escola, são umas pessoas totalmente diferentes. Isso daqui era para ser uma guerra, mas a gente tem uma certa polidez, a gente tem uma certa diplomacia, a gente tem que ter um certo respeito para com o próximo, para entender que cada um tem sua opinião. E o inflexível cada vez mais se distancia disso. Então é um ponto que a gente precisa avaliar. E claro, né, o inflexível, isso é uma boa análise que a gente pode fazer. Ele é mais ou menos assim, ele não dá o braço a torcer. Então, ele está certo e ponto final. Primeiro, nós já somos por natureza assim. Nós queremos sempre estar certos, nós sempre queremos ter razão. E você pode observar isso no teu relacionamento a dois. Às vezes o relacionamento a dois, onde é feito para compartilhar, a gente faz isso daqui uma guerra. Onde existem apontamentos um para com o outro, a guerra instituiu e você, além de se comparar, aponta para o outro e não dá o braço a torcer. Eu tenho razão e ponto final. Esse tipo de relacionamento é aquele que não tem longevidade. Ele vai até um certo ponto, cheio de brigas, discussões e grandes desafios aí, né? E claro, quando você está nesse sistema do não dá o braço a torcer, ó, tendência é desagregar, afastar-se. Tem gente, por exemplo, que no momento lá da fúria, da raiva, porque a pessoa não aceita o ponto de vista dela como se fosse a supremacia, então ela fica com raiva e ela grita, né? A pessoa está do lado dela e ela está gritando. Por quê? Porque ela quer se fazer ouvir. Mas está do lado, mas o ouvir não é só aqui. Ouvir é na completude. Então ninguém dá o braço para saber quem quer ouvir ou não. Flexibilidade é isso. Então aqui nós já vimos algumas características do inflexível. Vamos entender um pouquinho mais. Mas vamos agora entender o outro lado do inflexível. O inflexível ele parece ser uma pessoa extremamente segura, mas não é. O inflexível ele tem as suas inseguranças. E olha, não são poucas, são tremendas devido às cobranças que ele esteve lá no passado, lá na infância. Cobrança, cobrança, cobrança marca a pessoa de inflexibilidade. Ela tem que estar certo, ela tem que fazer dar certo, ela tem um conjunto de pressão dentro dela. E se você acredita que o inflexível não tem medo, então você se engana, porque ele tem muito mais medo do que coragem. Medos assim assombrosos, medo de não ser aceito, medo de não ser respeitado, medo de sair do trilho daqueles valores dele. Então, tudo que a gente faz uma ideia, né, de que a pessoa se coloca no pedestal, no fundo mesmo, ela tem esses processos aqui que a torna dessa natureza. Sem dizer que todas essas cobranças criadas lá na infância, essas exigências, ela faz com ela. E depois ela tende a fazer dessas cobranças as mesmas para com os outros. O inflexível aponta, o inflexível cobra. O flexível cobra tudo certinho, tudo na ordem, tudo organizado, pontualidade. Cobra tudo, é um cobrador. Se torna uma pessoa chata, dura, às vezes indigesta. Então, essa é uma outra característica. E claro, né, o inflexível perde a comunicação. Nós falamos que ele tem uma determinada fobia social, mas a qualidade da comunicação dele também é muito baixa. É só no superficial. Ele não tem um assunto mais espontâneo, mais profundo. Por quê? Para ele, olha, pouco importa o teu ponto de vista. E se você o colocar, o dele que é o válido. Então, ele tem essa comunicação limitada. Isso distancia ele do convívio pessoal. Em geral, é uma pessoa muito mais sozinha, né? Por isso que a gente fala, né, pessoas mais solitárias, que não está bem com essa situação, porque tem pessoas que estão lá sozinhas, está ótima. Mas tem pessoas que estão solitárias, estão convivendo com ela, às vezes nem ela tolera. Não tolero-me. Não tolero-me, estou sozinho, não me tolero, porque eu sou muito flexível. E aí, como nós falamos, o que ele faz? Comunicação em baixa,
comparação em alta, ele se compara. Então ele tem um desafio de ser melhor que o outro, sempre. Né? E sempre o ponto de vista se cristaliza. Então ele se compara, se comunica baixo e tem uma compreensão mais baixa ainda. Ele não compreende porque ele não se abre às possibilidades. Então, estou com uma dificuldade, por exemplo, no meu caminho, que foi o início da nossa conversa de hoje. Estou com uma dificuldade, nada dá certo. Por que nada dá certo? Primeiro, porque ele não sabe se comunicar. Segundo, porque ele fica se comparando. Terceiro, ele não compreende a situação. E quarto, ele é rígido. Ele parou no tempo. Então, se eu estou indo no caminho errado, estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu não paro para perceber que eu parei no tempo. Eu estou ultrapassado, estou no velho, não estou no novo. E o novo que eu falo não é algo espetacular, assim, é o novo. Não, coisas pequenas, novas, necessárias à mudança diária. Inflexível, ele não tem essa percepção, porque ele está plastificado. Nós chegamos a uma certa idade que a tendência nossa é nos tornar inflexíveis. Chegamos num momento que a gente cristaliza aquela ideia. É difícil mudar aquela ideia. Muito difícil. E você tem um conjunto de ideias que depois se torna desafiadora a mudança. E de repente acontecem alguns terremotos na tua vida. Por exemplo, nosso curso de autoestima é um terremoto. Você quer passar um terremoto na tua vida para se transformar? Vai lá, faz o curso de autoestima. Tem o curso Dê a Volta por Cima, outro terremoto. É tudo terremoto lá. Por quê? Quebrar, desconstruir esses alicerces que já não faz parte de você. É uma demolição aquilo lá. Aí a pessoa começa a perceber. Eu preciso olhar de uma maneira diferente. Eu preciso parar de olhar para fora e olhar para dentro. Eu parei no tempo. Então, essas são as características principais do inflexível, né? Então, eu sempre falo, o inflexível tem um negócio interessante. Né? Ele não precisa concordar. A gente não precisa concordar com a opinião do outro. A opinião do outro é a opinião do outro. Lembra que eu falei? A história, a crença, o ponto de vista é do outro. Não é a minha. Posso pegar alguma coisa lá e modificar minha estrutura de pensar? Posso. Claro que eu posso. Eu posso ter essa flexibilidade para isso. Mas o que o inflexível faz é que ele não concorda. Então ele não está aberto, ele não dá uma abertura para pelo menos ouvir a opinião. Então o fundamento hoje básico é que a gente possa se abrir para escutar. Sabe o que a gente faz ao invés de escutar? Fica pensando aqui no que vai falar. E aí você está falando com você lá dentro, né? Você não está permitindo que alguma ideia nova chegue até você. Então, o que nós precisamos hoje? É claro, não é concordar, mas de certa maneira é você ouvir, acolher e você ter o seu ponto de vista. Faz uma análise, reflete o que eu posso trazer disso, o que eu não posso. Isso até valida para mim conhecer o outro. Isso é o importante. Não? Vamos no próximo tópico, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. Se aprofundar agora no tema, nesse tópico 3, né? Já que nós vimos exatamente como é o processo da inflexibilidade, é trazer para nós 10 passos, 10 caminhos claros, objetivos, para você mudar a tua perspectiva, para você eliminar um pouco dessa inflexibilidade, dessa pseudo-segurança, esse pedestal que às vezes a gente se coloca acreditando que nós somos basicamente o rei da verdade. E a verdade é extremamente relativa. Se você for fazer uma breve análise sobre tudo no universo, você vai perceber que cada um tem a sua verdade. A verdade é relativa para cada um. Isso é importante a gente analisar. Então, sendo mais flexível, você consegue acolher algumas coisas. Você tem o seu ponto de vista, mas acolhe. Então, vamos ver 10 passos aqui que podem ajudar, contribuir para você, que talvez está dando tudo errado na tua vida, que você se torne um pouquinho mais flexível para que as coisas acabam funcionando de uma maneira diferente. E o primeiro passo, né? Eu falo que é sempre a pessoa que é inflexível, ela se prende muito às coisas ruins. Você pode ter notado nisso, né? Aquela pessoa que é mais dura
sempre ela olha para o ponto negativo. Sempre. Então, hoje, comece a olhar pelo outro lado. Porque tem muita gente que fala assim, doutor Paulo, mas é muito difícil. Pronto, já está olhando para aquele lado. Você está sendo inflexível. Já está colocando uma trava, um bloqueio. É mais ou menos, doutor Paulo, olha, tudo na minha vida é errado. Peraí, mas será que está dando errado mesmo? Será que você, hoje, não pode dar uma paradinha, verificar a tua situação que você vive e encontrar lá algumas coisas que você está funcionando? Que talvez, naquele momento, essa parada, essa que você está tendo, não é para amadurecer algumas situações? Será que toda situação está dando sempre errado? Então, vamos avaliar, né? Ou seja, vamos olhar para uma outra perspectiva. E eu sempre falo, a pessoa fala assim, doutor Paulo, sempre está dando errado comigo. Peraí, o que eu posso fazer então para dar certo? Você veja que em vista do nosso último vídeo, como esse, a própria resposta está na pergunta, o que eu posso fazer para dar certo? Não é que tudo está dando errado. O que eu posso fazer para dar certo? Pronto. Se pergunte aí hoje para você. Vamos lá, vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma respirada profunda para a gente relaxar, quebrar a tensão. E se pergunte, o que eu posso fazer, posso ver poder para dar certo? Movimento. Eu acho que você captou a ideia. O segundo ponto importante é buscar novas estratégias. Nós falamos no vídeo anterior, novas estratégias da flexibilidade. Você já viu aquela pessoa que ela vai entrar numa experiência e ela só tem o plano A? Já percebeu isso? Então ela abre uma empresa. Qual é o plano que você tem? O A e o B tem? Não. Puxa vida. Sem um B vai ficar difícil. Então, a pessoa precisa entender que estratégia faz parte de dar opções, possibilidades. Para quê? Para que se não der certo algo, eu tenho outra. Eu tenho a carta na manga. Não sei se você tem algum amigo ou amiga que já aconteceu isso que eu vou te contar. A pessoa está insatisfeita no trabalho. A insatisfação é tão grande que ela fala assim, eu quero um outro emprego. E no dia seguinte ela pede a conta. Essa é a pessoa que tem uma inteligência, negativa. Por quê? Porque, como dizia o velho ditado popular, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E ela sai desse emprego e está desempregada. E às vezes leva 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, um ano para ela conseguir um emprego novo. Depende da situação pela paz, depende do quanto ela investe na carreira, depende de vários fatores. Então, no final ela saiu por impulso de uma, foi para outra. Eu pergunto, e a estratégia? Onde está? Não tem, é inflexível. Eu quero sair pronto. Então, sempre existe uma ponte para onde você quer ir. E essa ponte tem que estar bem construída. É a estratégia. O terceiro ponto é buscar se adaptar, ter plasticidade. Aquela pessoa que é dura não se adapta fácil. Então uma pessoa entra numa empresa nova, tem gente diferente. Eu não estou me adaptando. Mas é uma questão de tempo, é uma questão de entender tudo que está ao seu redor. Então vai com calma, se adapte, dê a oportunidade de se adaptar. Você precisa disso para vencer a inflexibilidade. Quarto, refletir, parar, avaliar. E avaliar toda a situação que você vive, um negócio chamado autorresponsabilidade, que é um dos princípios do Ho'oponopono. Eu sou 100% responsável. Então, o inflexível ele não é 100% responsável. Ele acha que ele é 10% responsável. Ele acha que o mundo está contra ele. O universo gira ao contrário, tudo gira ao contrário. Então, o inflexível precisa, de certa maneira, buscar autorresponsabilidade, que para ele é crucial. Eu diria que a inflexibilidade basicamente é morta
Você mata a inflexibilidade, assim como mata a sua vítima interior, quando você fala assim, eu sou responsável. Você tem teu grau de responsabilidade naquilo. E não fica no braço de ferro para querer falar se é 10%, 20%, 90%. Fala assim, eu sou responsável. Pronto. Minha vida está dando certo? Sou responsável. Minha vida está dando errado? Também sou responsável. Nada vem para mim? Eu sou responsável. Tudo tá errado? Eu sou responsável. E a partir do momento que você sabe que você é responsável, você sabe que você pode sair daí também. Você pode mudar. Você pode dar a volta por cima. Então, responsabilidade é o fundamento inicial da eliminação da inflexibilidade. Por isso, parar, refletir, analisar. O que a gente não faz. Ninguém faz isso. Me parece boiada. Vai, deixa a vida me levar. Siga em frente. E claro, qualquer lugar vai, né? E aí a gente, quando acorda, quando dá o clique, aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E se for muito lá na frente, você vai falar assim, o que eu fiz da minha vida? E aí tem dois tipos de arrependimento. Aquilo que você fez e aquilo que você deixou de fazer. O inflexível, no final, sempre está arrependido de alguma coisa. Bom, mas nós temos o quinto passo. Mudar de opinião. Sem medo. Olha, eu mudo de opinião. Gostaria de mudar muito mais. Pode ter certeza disso. Por quê? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa e você analisando profundamente, dando valor para o que a pessoa fala, você fala, puxa, peraí, é verdade. E nós temos uma restrição para mudar de opinião. Por exemplo, se nós tivermos uma discussão com o nosso filho, ele tem uma opinião, eu tenho outra. Eu tenho respeito, eu acolho a opinião, mas eu não mudo a minha. Porque às vezes eu sou hierárquico, eu sou pai, supremo mestre do universo. Por ser o mestre do universo, eu não quero mudar de opinião. Não tenha medo, mude a sua opinião. Eu já mudei muitas opiniões, mas eu sou muito flexível. Mas eu tento a todo custo mudar de opinião. Não drasticamente, mas acolhendo aquela ideia, reformulando, acrescentando, somando. Se faz bem na tua vida, se muda a perspectiva, então acolha. E vamos lá, vamos para os próximos passos. Bem, agora o sexto passo é respeitar os outros. Não tem como ser diferente. Respeitar os outros é o que nos acolhe, o que nos atrai, o que mostra para nós que nós estamos crescendo, melhorando. Respeito é fundamental. Tem pessoas que são muito sensíveis. Se você falar um pouquinho mais alto, falar um pouquinho mais brusco, falar uma palavra mal colocada, às vezes para ela causa assim um choque tremendo. Tem pessoas que falam naturalmente, sem freio na língua, falam o que quiser. Às vezes não é só o freio na língua, é sem pensar também. Então eu, em geral, falo para as pessoas, alunos, pacientes, cuidado, quando você fala, tem uma diplomacia para falar. Porque tem pessoas que realmente têm essa sensibilidade. Agora, o importante no conteúdo todo é o respeito. Você respeita a opinião dos outros? Você se respeita? Você se coloca em primeiro lugar? Ou você vai lá para o final da fila, não se dá valor? Porque quem não respeita é porque não dá valor a si mesmo. Então, é bom para a gente fazer uma autoanálise. Minha autoestima como que está? Assim? Eu respeito os outros? Eu me respeito? Ou ela está assim? Eu não consigo respeitar nem a mim, nem aos outros. E, claro, o sétimo passo. Atenção ao que você sente e ao que você pensa. Mas atenção também ao que os outros sentem e pensam. Existe um processo que a gente chama de transgressão. Cada um tem um limite. O inflexível passa limites. Passa limites porque ele acha que ele é o dono da verdade. Cuidado. Cada um tem o seu limite e o seu espaço. Aprendendo como o outro pensa, como o outro sente, isso nos colabora para definir espaços. Com filhos,
o marido, a esposa, no trabalho. Então é importante. Oitavo, invista em empatia. E o que eu chamo de empatia, aceitação. Aceite as pessoas como elas são. O inflexível não aceita. Não aceita de jeito nenhum. Por isso que nós temos vários processos aí, que é racismo, homofobia, até na política nós temos, porque ninguém aceita. Ninguém tem uma parcimonia de respeito. Não, é um braço de ferro, eu quero ganhar. É aquele jogo que um puxa a corda aqui, outro puxa de lá, o cabo de guerra. Cabo de guerra não funciona na nossa vida. Principalmente na nossa vida pessoal. Nossa vida com a família, com as pessoas que você ama. Como você vai tirar um braço de ferro com as pessoas que você ama? Filho, mamãe, papai, marido, esposa. Não dá para tirar braço de ferro, né? Então, a gente precisa aceitar do jeito que eles são. Eles são assim, filhão, é você. Filha, é tua Xerox. Tem pessoas que falam, Dr. Paulo, eu vejo da minha filha eu como adolescente. Pronto, seja um pouquinho mais flexível. E no passo, né, mudar a perspectiva para o lado positivo. Então, não é só aquele lá, não é só meio copo d'água, não. Começa a analisar numa perspectiva diferente. Mude esse processo. Chegou negativo, desafie-se ao positivo. Chegou de novo, desafie-se ao positivo. Eu quero ver além, eu quero ver diferente. Pense diferente, crie diferente. Tente analisar por uma outra perspectiva. E por final, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, escute opiniões diferentes. Você consegue fazer isso? Dr. Paulo, eu consigo, mas me dá até um nó na garganta aqui. Começa com cautela. Vai lá, escuta a opinião de um, escuta a opinião do outro. Por vezes pode ser completamente diferente da tua. Mas é saudável, porque cada um tem sua opinião. Às vezes eu vejo, por exemplo, um vídeo que é judaico. A pessoa que está lá, o rabino, está falando de um jeito que fala, meu Deus do céu, mas daí é difícil de engolir. Aí você vai analisando outra perspectiva, no seu dia a dia, com uma pessoa, com outra, assiste mais alguma coisa, aí a ideia começa a maturar. Olha, eu vou ser sincero com você. Há 20 anos atrás tinha um conjunto de ideias que eu de jeito nenhum aceitava. Passaram-se 20 anos para me aceitar um conjunto de ideias novas, que hoje faz sentido, que tem muito a ver com a minha maturidade. Então a gente amadurece. Você olha lá para trás, quando eu tinha meus 20, 30 anos, você olha assim e fala assim, não, isso daí não serve para mim. Hoje, com meus 50 e poucos anos, eu olho, não, isso tem toda uma verdade. Por quê? Porque nós estamos em ciclos diferentes, em evoluções diferentes. Então, aqueles que estão numa evolução maior, têm a tendência a aceitar, a escutar as opiniões diferentes. Ele tem a dele, ele conserva a dele, mas ele escuta. Agregou, agregou. É um filtro que a gente precisa ter. Passou, passou, eu acolho. Não passou, segue em frente. Quem sabe lá na frente eu posso acolher essa opinião de uma forma diferente. Então hoje, a dica. Você, de 1 a 10, quanto você é flexível? Dr. Paulo, está dando tudo errado na minha vida. Primeiro fator, inflexibilidade. Hoje para, respira fundo, reflete e vê se você não está sendo inflexível com você, com as vidas, com a sua vida e com as pessoas que estão ao seu redor. Depois, fazer sua análise, tenta quebrar esses padrões, ok? Bom, eu agradeço a sua presença e vou deixar mais um recadinho aqui para você. Meu recado de hoje. Bom, você já tem o livro do Ho'oponopono? Esse livro aqui, não tem? Quer aprender mais sobre Ho'oponopono? Quer ter gratidão no coração? Quer mudar a perspectiva, a visão, uma vida melhor? Quer ter um pouquinho mais de perdão, amor, autorresponsabilidade? Então, compra o nosso livro. Entra no nosso link aqui embaixo, nosso WhatsApp. Conversa com o nosso pessoal, está lá para atender você. E compra o livro. O livro chega na sua casa, autografado, com um CD exclusivo para você.
E você tem muito que refletir. Vai aprender a fórmula do Ho'oponopono, a prática de cura, vai experimentar na sua existência. E mais, quer participar dos mensagens de sabedoria? Entra aqui no WhatsApp, pede lá sua mensagem. Pede o curso gratuito também, Lei da Atração. O pessoal te direciona ao curso Lei da Atração. Doutor Paulo, tenho dúvidas aqui durante o curso. Estou lá, sempre à disposição para atendê-lo da melhor maneira possível. E olha, dia 10 de julho, 10 de julho, nós teremos curso Ho'oponopono, autoestima, gratidão, sair das dívidas, prosperidade, foco, limpeza das energias ancestrais e muitos outros cursos espetaculares, esperando por você, esperando por uma virada aí na tua vida. Bom, eu agradeço a tua presença. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa um curtir, um comentário, se inscreva no canal. Mas o essencial, você não precisa fazer nada disso. Se você mandar esse vídeo para alguém no qual possa contribuir com essa pessoa, envie. A nossa satisfação é justamente essa, de que outras pessoas possam pegar um pouquinho daquele trabalho que é feito com muito carinho. Forte abraço para você. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá!